From the conference center at Temple Square in Salt Lake City. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Semestral, número 187 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre a primeira presidência e a liderança geral das organizações de mulheres da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro de irmãs da Sociedade de Socorro de Estacas da região de Park City, Utah. Mulheres, moças e meninas a partir de 8 anos de idade estão reunidas no mundo todo para receber conselhos e instruções dos líderes da igreja. A irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro, dirigirá esta sessão. Nós a amamos, irmãs. Sejam bem-vindas, cada uma de vocês, à Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Semestral número 187, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos gratas por estarmos reunidas no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. E sabemos que há congregações semelhantes de irmãs em capelas no mundo todo. Também damos as boas-vindas e reconhecemos a presença de amigos de outras religiões e esperamos que apreciem o tempo que estiverem conosco. Fui designada para dirigir esta sessão. Meu nome é Jean Bingham e sirvo atualmente como presidente-geral da Sociedade de Socorro. O presidente Thomas S. Monson está assistindo a esta reunião em casa. Nós o amamos e o apoiamos. Somos gratas por ter conosco, esta noite, os outros membros da primeira presidência e também nossos consultores do Departamento de Sacerdócio da Família, que estão ao púlpito. Também estão ao púlpito as irmãs que servem nas presidências gerais, da primária, das moças e Sociedade de Socorro. Damos boas-vindas às irmãs recém-chamadas e reconhecemos as irmãs que estão em outros locais. A música para esta sessão será oferecida por um coro de irmãs da Sociedade de Socorro das regiões de Park City, Utah, sob a regência de Jane Fieldstead e Bonnie Goodleaf ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando "Que Sião se erga em beleza". A oração de abertura será oferecida pela irmã Megumi Yamaguchi, que serve na Junta Geral das Moças. Em seguida, o coro cantará "A Ele cantemos louvor". King will rend the skies, majestic.
Nosso querido Pai Celestial, somos gratas por essa oportunidade de nos reunirmos para ouvir Tua palavra por meio de os profetas vivos e outros líderes da igreja. Somos gratas também pela expiação de Jesus Cristo, que nos dá esperança e força em nossa vida. Pedimos-te por bênçãos sobre aqueles que vão falar a nós hoje. Pedimos que Teu Espírito esteja conosco para que possamos ouvir, sentir e ver as coisas que precisamos ao abrir nosso coração e dizemos essas coisas em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvir a irmã Sharon L. Eubank, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, ouviremos a irmã Neil F. Marriott, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Talvez vocês não saibam disso, mas o presidente Monson e eu somos gêmeos. No mesmo dia em que nasci no norte da Califórnia, Thomas S. Monson, aos 36 anos de idade, foi apoiado como mais novo apóstolo. Gosto muito de minha ligação especial e pessoal com o profeta de Deus. Os profetas estão falando sobre as mulheres. Vocês vão ouvir algumas de suas palavras nesta reunião. Para minha mensagem, vou voltar quase 40 anos
assistimos a uma profecia extraordinária escrita pelo presidente Spencer W. Kimball. Em setembro de 1979, era apenas a segunda vez que as mulheres da igreja em todo o mundo tinham sua própria reunião geral. O presidente Kimball havia preparado seu discurso, mas quando chegou o dia da conferência, ele estava hospitalizado. Então, ele pediu à sua esposa, Camilla Irene Kimball, que lesse o discurso em nome dele. A irmã Kimball leu as palavras do profeta, que enfatizavam a influência das mulheres Sud sobre as boas mulheres do mundo antes da segunda vinda do Salvador. Perto do final, foi dada uma injeção de ânimo às mulheres da igreja, da qual temos falado desde essa época. Permitam-me citar um pouco do que o presidente Kimball disse. Por fim, queridas irmãs, gostaria de sugerir a vocês algo que ainda não foi dito, ou pelo menos não desta maneira. Boa parte do enorme crescimento que ocorrerá na igreja nestes últimos dias se dará porque muitas das mulheres boas do mundo serão atraídas à igreja em grande número. Isso acontecerá na medida em que as mulheres da igreja demonstrarem retidão e expressividade em sua vida e na medida em que as mulheres da igreja forem vistas como diferentes e distintas, de modo positivo, das mulheres do mundo. Entre as verdadeiras heroínas deste mundo que se unirão à igreja, há mulheres que se preocupam mais com a retidão do que com um comportamento egoísta. Essas verdadeiras heroínas têm autêntica humildade, a qual atribui mais valor à integridade do que à visibilidade. Ele termina dizendo: serão os membros da igreja do sexo feminino que constituirão uma força significativa no crescimento tanto numérico quanto espiritual da igreja nos últimos dias. Que afirmação profética! Só para resumir, serão os membros da igreja do sexo feminino que constituirão uma força significativa no crescimento tanto numérico quanto espiritual da igreja nos últimos dias. As mulheres, as amizades que as mulheres da Sociedade de Socorro, as moças e as meninas da primária fazem com mulheres e meninas sinceras, fiéis e tementes a Deus de outras religiões e crenças, serão uma força significativa para o crescimento da igreja. O presidente Kimball chamou essas mulheres de outras formações religiosas de heroínas, que estarão mais preocupadas com a retidão do que com o egoísmo, que vão nos mostrar que a integridade é mais valiosa do que a visibilidade. Tenho conhecido muitas dessas boas mulheres ao realizar meu trabalho em todo o mundo. A amizade delas é muito preciosa para mim. Vocês também as conhecem entre seus amigos e vizinhos. Elas podem ou não ser membros da igreja no momento, mas a amizade que fazemos é importante. Como fazemos a nossa parte? O que devemos fazer? O presidente Kimball menciona 5 coisas. A primeira é ser digna. Ser digna não significa ser perfeito ou nunca cometer erros. Significa desenvolver um forte relacionamento com Deus, arrepender-nos de nossos pecados e erros e ajudar livremente outras pessoas. As mulheres que se arrependem mudam o curso da história. Tenho uma amiga que se envolveu em um acidente de carro quando era jovem e se tornou dependente de analgésicos. Mais tarde, seus pais se divorciaram. Ela ficou grávida em um curto relacionamento e suas dependências continuaram. Certa noite, ela olhou para o caos e a confusão de sua vida e pensou: basta. Suplicou ao Salvador Jesus Cristo que a ajudasse. Disse que aprendeu que Jesus Cristo era mais forte do que até mesmo sua situação, que poderia confiar em sua força enquanto trilhasse o caminho do arrependimento. Ao voltar para o Senhor e para os seus caminhos, ela mudou o curso de sua história. Ela é digna e tem o coração aberto para as pessoas que cometeram erros e desejam mudar. Assim como todas nós, sua vida não é perfeita, mas ela sabe como se arrepender e continuar tentando. A segunda é ser articulada. Ser articulada significa expressar claramente como se sente sobre algo e por quê. No início deste ano, vi uma postagem no Facebook que criticava o cristianismo. Eu a li e fiquei um pouco incomodada, mas a ignorei. No entanto, uma conhecida que não é membro da igreja respondeu com um comentário. Ela escreveu: isso é exatamente o oposto do que Jesus representava. Ele era radical em seu tempo porque ele igualava o mundo. Ele falou com prostitutas, comeu com um cobrador de impostos, fez amizade com mulheres e crianças oprimidas e nos deu a história do bom samaritano. Assim, concluímos que os verdadeiros cristãos se esforçam para ser o povo mais amável do mundo. Quando li isso, pensei comigo mesma: por que não escrevi isso?
Cada uma de nós precisa expressar melhor as razões de nossa fé. Como vocês se sentem a respeito de Jesus Cristo? Por que permanecem na igreja? Por que acreditam que o livro de Mórmon é uma escritura? Onde encontram paz? Por que importa que o profeta tem algo a dizer em 2017? Como sabem que ele é um profeta verdadeiro? Usem a sua voz e o seu poder para expressar o que sentem e sabem. Nas redes sociais, nas conversas com amigos e em bate-papos com seus netos. Diga-lhes por que acreditam. Como sabem? Qual é o sentimento? Se vocês alguma vez duvidaram, como superaram? E o que Jesus Cristo significa para vocês? Como o apóstolo Pedro disse, não temais. Antes, santificai o Senhor Deus em vosso coração e estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. A terceira é ser diferente. Vou lhes contar uma história que aconteceu em julho em Panama City Beach, na Flórida. No final da tarde, Roberta Ursary viu seus 2 jovens filhos gritando por socorro a 90 metros dentro do mar. Eles foram pegos por uma forte correnteza e estavam sendo levados para o mar aberto. Um casal que estava perto tentou resgatar os meninos e também foi levado pela correnteza. Os membros da família Ursary mergulharam para resgatar os banhistas que estavam em dificuldades e rapidamente 9 pessoas foram apanhadas pela correnteza. Não havia cordas, não havia salva-vidas. A polícia pediu um barco de resgate, mas as pessoas no mar estavam se esforçando havia 20 minutos e estavam exaustas afundando na água. Entre as pessoas que observavam na praia estava Jessica May Simons. Ela e o marido tiveram a ideia de formar uma corrente humana. Gritaram para as pessoas na praia para ajudá-los. Dezenas de pessoas deram os braços e marcharam para o oceano. Jessica disse ao jornal, ver pessoas de raças e sexos diferentes entrarem em ação para ajudar pessoas totalmente desconhecidas foi absolutamente incrível. Uma corrente de 80 pessoas se estendeu até os banhistas. Vejam a foto daquele momento incrível. Todos na praia só conseguiam pensar em soluções tradicionais e ficaram paralisados, mas um casal, em uma fração de segundo, pensou em uma solução diferente. A inovação e a criação são dons espirituais. Quando guardamos nossos convênios, isso talvez nos faça diferentes dos outros em nossa cultura e sociedade, mas isso também nos dá acesso à inspiração para que possamos pensar em soluções, abordagens e aplicações diferentes. Nem sempre vamos nos encaixar no mundo, mas ser diferente de maneira positiva pode ser um salva-vidas para outras pessoas com dificuldades. A quarta é ser distinta. Ser distinta significa ser claramente bem definida. Vamos voltar à história sobre Jessica May Simons na praia. Assim que a corrente humana estava se estendendo em direção aos banhistas, ela sabia que poderia ajudar. Jessica May disse, eu consigo prender a respiração e rodear uma piscina olímpica com facilidade. Eu sabia como sair de uma correnteza. Sabia que poderia trazer cada banhista para a corrente humana. Ela e o marido pegaram pranchas de bodyboard, nadaram pela corrente até chegarem aos banhistas e depois carregaram um por um até a corrente, que os conduziu em segurança para a praia. Jessica tinha uma habilidade distinta. Ela sabia nadar contra a corrente. O evangelho restaurado é claramente bem definido, mas temos que ser distintas sobre como o seguimos. Assim como Jéssica, precisamos viver o evangelho antes da emergência, para que, sem medo, sejamos fortes o suficiente para ajudar quando as pessoas estiverem sendo varridas pela correnteza. E, por fim, a quinta é fazer os 4 passos acima com felicidade. Ser feliz não significa colocar um sorriso falso no rosto, não importa o que aconteça. Significa guardar os mandamentos de Deus e edificar e elevar os outros. Quando edificamos, quando carregamos o fardo dos outros, recebemos bênçãos em nossa vida de maneira que as provações não podem tirar. Tem uma citação do presidente Hinckley colocada onde posso ver todos os dias. Ele disse, não se consegue construir nada com pessimismo ou cinismo. Observando com otimismo e trabalhando com fé, as coisas acontecem. Como um exemplo desse espírito feliz e otimista, conheço uma menina de 13 anos chamada Elsa, cuja família está se mudando para Baton Rouge.
Louisiana, quase 3.000 quilômetros longe de seus amigos. Não é muito fácil se mudar para um novo lugar quando se tem 13 anos. Elsa estava insegura sobre a mudança, então seu pai lhe deu uma bênção. No momento exato da bênção, o telefone de sua mãe tocou com uma mensagem. As moças que moravam na ala de Louisiana tinham enviado esta foto com os dizeres: "Por favor, mude-se para nossa ala." Essas moças estavam otimistas e gostavam de Elsa mesmo sem conhecê-la. O entusiasmo delas fez com que Elsa ficasse otimista sobre a mudança iminente e respondeu à sua oração sobre se tudo ficaria bem. Há uma energia que vem da felicidade e do otimismo que não apenas nos abençoa, mas edifica todas as pessoas ao nosso redor. Qualquer coisa pequena que fizerem para criar uma felicidade verdadeira nos outros, mostra que vocês já estão carregando a tocha que o presidente Kimball acendeu. Eu tinha 15 anos na época em que o presidente Kimball deu o discurso. Nós que temos mais de 40 anos estamos carregando essa responsabilidade dada pelo presidente Kimball desde aquele dia. Agora eu olho para os jovens de 8, 15, 20, 35 anos de idade e vou passar essa tocha para vocês. Vocês são as futuras líderes da igreja. E vai depender de vocês levar essa luz adiante e fazer parte do cumprimento dessa profecia. Nós, que temos mais de 40 anos, damos os braços a vocês e sentimos sua força e energia. Precisamos de vocês. Ouçam esta escritura em Doutrina e Convênios 49, 26 a 28. Pode ter sido escrita em circunstâncias diferentes, mas esta noite, pelo Espírito Santo, espero que vocês a considerem como seu chamado pessoal para esse trabalho sagrado. Eis que vos digo, ide como vos mandei. Arrependei-vos de todos os vossos pecados, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Eis que eu irei adiante de vós e serei vossa retaguarda. Estarei no meio de vós e não serei confundidos. Eis que eu sou Jesus Cristo e depressa venho. Suplico a vocês que estejam em condições de sentir o amor generoso de Deus em sua vida. Vocês não podem estar em uma condição distante desse amor. Quando sentirem seu amor, quando o amarem, vão buscar se arrepender e guardar seus mandamentos. Quando guardamos seus mandamentos, Ele pode nos ajudar em sua obra. Sua obra e glória é a exaltação e a vida eterna das mulheres e dos homens. Os profetas estão nos chamando, minhas irmãs. Vocês vão ser fiéis? Vão expressar sua fé? Vocês conseguem ser distintas e diferentes? A sua felicidade, apesar das provações, vai atrair as pessoas que são boas e nobres e que precisam de sua amizade? Vocês vão resplandecer sua luz? Testifico que o Senhor Jesus Cristo irá diante de nós e estará em nosso meio. Termino com as palavras de nosso amado profeta Thomas S. Monson. Minhas queridas irmãs, este é o seu dia, este é seu tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Eubank, você leva uma tocha de felicidade e amor a nós. Irmãs, amo vocês e agradeço a vocês por trazerem sua fé a nós hoje. Gostaria de falar com vocês sobre algo que precisamos fazer. Precisamos continuamente aprofundar nosso conhecimento do Pai Celestial e nossa obediência a Ele. Nosso relacionamento com Ele é eterno. Somos seus filhos amados e isso não vai mudar. Como vamos aceitar mais plenamente seu convite de nos achegar a Ele e assim desfrutar as bênçãos que Ele deseja nos dar nesta vida e no mundo vindouro? O Senhor disse à antiga Israel e a nós: porquanto, com amor eterno te amei. Por isso, com benevolência te atraí. O Pai nos diz: tu permanecerás em mim e eu em ti. Portanto, anda comigo. Confiamos nele o suficiente para permanecer e andar com ele? Estamos aqui na Terra para aprender e crescer. E o aprendizado e o crescimento mais importantes
são aqueles provenientes de nossa ligação com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Graças a nosso relacionamento fiel com eles, adquirimos conhecimento divino, amor, poder e capacidade de servir. Temos o dever de aprender tudo o que Deus revelou sobre si mesmo. Temos de entender que Deus, o Pai, orientou seu Filho Jesus Cristo a criar a terra para nosso crescimento. Que o Pai Celestial nos deu seu Filho para satisfazer as demandas da justiça para a nossa salvação. E que o poder do sacerdócio do Pai e a verdadeira Igreja do Filho, com as ordenanças necessárias, foram restaurados para que fôssemos abençoados. Vocês conseguem sentir o amor implícito no que eles prepararam para que pudéssemos crescer e ter alegria? Precisamos saber que o plano de salvação estabelecido pelo Pai Celestial consiste na obediência às leis e ordenanças do Evangelho para que ganhemos a vida eterna e nos tornemos como Deus. Essa é a verdadeira e duradoura felicidade que o Pai Celestial nos oferece. E não existe nenhuma outra felicidade verdadeira e duradoura. Nossas dificuldades podem nos tirar desse caminho de felicidade. Podemos perder nosso elo de confiança com Deus se as provações desviarem nossa atenção em vez de nos colocarem de joelhos. Há um ditado que nos ajuda a avaliar nossas prioridades. Algumas coisas são importantes, outras não. Algumas coisas duram, mas a maioria não. Irmãs, o que é de valor duradouro para vocês? O que é de valor duradouro para o Pai é que aprendamos com Ele, que nos humilhemos e sejamos mais obedientes a Ele por meio de experiências terrenas. Ele deseja que troquemos nosso egoísmo pelo serviço e nossos medos pela fé. O que é duradouro pode nos testar até nosso limite. É agora, com nossas limitações mortais, que o Pai nos pede que amemos quando amar é dificílimo, que sirvamos quando servir é inconveniente, que perdoemos quando não sabemos se seremos capazes disso. Como? Como faremos isso? Buscamos sinceramente a ajuda do Pai Celestial, em nome de seu Filho, e fazemos as coisas à sua maneira, em vez de sermos orgulhosas e fazermos as coisas do nosso jeito. Reconheci meu orgulho quando o presidente Ezra Taft Benson falou sobre limpar o vaso interior. Imaginei que eu era uma jarra de vidro. Como eu conseguiria tirar os resíduos de orgulho da minha jarra? Forçar a nós mesmas a ter humildade e tentar fazer com que amemos os outros não é sincero, não tem valor e simplesmente não funciona. Nossos pecados e nosso orgulho causam uma rachadura entre nós e a fonte de todo o amor, nosso Pai Celestial. Somente a expiação do Salvador pode nos purificar do pecado e preencher essa rachadura. Queremos ser envolvidas nos braços de amor do Pai Celestial e de sua orientação, e por isso, colocamos sua vontade em primeiro lugar. E com um coração quebrantado, rogamos que Cristo derrame a água purificadora em nossa jarra. A princípio, talvez ela caia em gotas, mas, ao buscarmos, pedirmos e obedecermos, ela será abundante. Essa água viva vai começar a nos preencher, e quando estivermos repletas de seu amor, poderemos compartilhá-la com outras pessoas que têm sede de cura e de esperança, e que precisam se sentir aceitas. Quando nosso vaso interior estiver limpo, nossos relacionamentos terrenos vão começar a melhorar. Precisamos sacrificar nossos desejos para arranjarmos lugar para os planos eternos de Deus. O Salvador, que fala pelo Pai, roga: achegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós.
Achegar-se a Deus talvez signifique aprender sua verdade por meio das Escrituras, seguir conselhos proféticos e tentar fazer a vontade dele mais plenamente. Será que entendemos que Cristo tem o poder de nos ajudar a ter um relacionamento amoroso com o Pai e uns com os outros? Pelo poder do Espírito Santo, Ele pode nos dar a compreensão clara do que precisamos em nossos relacionamentos. Um professor da escola dominical me contou uma experiência significativa que teve com sua classe de meninos de 11 anos. Um deles, que vou chamar de Jimmy, era bem tímido e pouco participava da aula. Certo domingo, o professor foi inspirado a parar a aula e dizer por que amava Jimmy. Falou de sua gratidão por aquele rapazinho e de como acreditava nele. Depois pediu aos membros da classe que dissessem a Jimmy alguma coisa de que gostavam nele. À medida que, um por um, os colegas diziam a Jimmy por que ele era especial para eles, o menino abaixou a cabeça e começou a chorar. Esse professor e essa classe construíram uma ponte para o coração solitário de Jimmy. O amor simples, expresso de modo sincero, traz esperança e valoriza as pessoas. Chamo isso de consertar a rachadura. Talvez nossa vida num amoroso mundo pré-mortal seja a causa de desejarmos o verdadeiro e duradouro amor nessa terra. Fomos divinamente designadas a dar amor e ser amadas. E o amor mais profundo é fruto de nossa união com Deus. O livro de Mórmon nos convida a reconciliar-nos com Deus pela expiação de Cristo. Isaías falou a respeito dos que vivem fielmente a lei do jejum e assim conseguem consertar a rachadura para a sua própria posteridade. Esses são aqueles a quem Isaías prometeu que edificarão os lugares antigamente assolados. De modo semelhante, o Salvador consertou essa rachadura ou distância entre nós e o Pai Celestial. Por meio de seu grande sacrifício expiatório, Ele abre o caminho para que partilhemos do poder do amor de Deus e, assim, sejamos capazes de edificar os lugares assolados em nossa vida pessoal. Para eliminar a distância emocional entre as pessoas, precisamos aceitar o amor de Deus, bem como sacrificar o nosso eu natural e a nossa tendência a sentir medo. Certa noite memorável, uma parente e eu discordamos a respeito de uma questão política. Ela rapidamente criticou todos os meus comentários, provando na frente de outros membros da família que eu estava errada. Eu me senti boba, desinformada. E eu talvez fosse mesmo. Naquela noite, ao me ajoelhar para orar, fui logo dizendo ao Pai Celestial como aquela pessoa era difícil. Falei sem parar. Talvez eu tenha feito uma pausa nas reclamações e foi aí que o Espírito Santo me inspirou. E, para minha surpresa, a próxima coisa que eu disse foi: o Senhor provavelmente quer que eu a ame. Amá-la? Orei mais e disse algo assim: como vou conseguir amá-la? Acho que nem gosto dela. Meu coração está feito pedra e estou magoada. Não dá. Depois, sem dúvida, com a ajuda do Espírito, pensei em algo diferente e disse: mas o Senhor a ama, Pai Celestial. Será que o Senhor poderia me dar uma porção do seu amor para que eu possa amá-la também? A dureza do meu coração se esvaiu e comecei a sentir o verdadeiro valor e a bondade daquela pessoa. Eu a vi de forma diferente. Isaías escreveu: o Senhor solda a quebradura do seu povo e cura a chaga da sua ferida. Com o tempo, a rachadura entre nós foi consertada
com amor. Porém, mesmo que ela não tivesse aceitado minha mudança de coração, compreendi que, se pedirmos, o Pai Celestial vai nos ajudar a amar até aqueles que achamos impossível amar. A expiação do Salvador é um conduíte para o fluxo constante de caridade que vem do Pai Celestial. Temos que decidir permanecer nesse amor, a fim de ter caridade para com todos. Quando entregamos nosso coração ao Pai e ao Filho, mudamos nosso mundo, mesmo que a situação à nossa volta não mude. Nós nos achegamos ao Pai Celestial e sentimos sua terna aceitação de nossos esforços para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Nosso discernimento, nossa confiança e nossa fé aumentam. Mormon diz que devemos orar com toda a energia de nosso coração por esse amor, que nos será concedido diretamente da fonte, o Pai Celestial. Somente assim poderemos consertar as rachaduras de nossos relacionamentos terrenos. O Pai nos concede seu infinito amor para nos trazer de volta a sua glória e alegria. Ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para consertar a enorme rachadura existente entre nós e Ele. A união com o Pai Celestial é a essência do amor duradouro e do propósito eterno. Precisamos nos ligar a Ele agora, a fim de saber o que realmente importa, para amar como Ele ama e crescer para sermos como Ele. Testifico que nosso relacionamento fiel com o Pai Celestial e o Salvador tem importância eterna para eles e para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Teremos agora o privilégio de ouvir a irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária. Após suas palavras, a congregação se juntará ao coro para cantar Deve Sião Fugir à Luta. Irmãs, eu amo vocês. Em uma visita à Serra Leoa, no oeste da África, participei de uma reunião conduzida por uma líder da primária da estaca. Mariama conduziu a reunião com tanto amor, tanta graça e confiança, que foi fácil concluir que ela era membro da igreja havia muito tempo. No entanto, havia se convertido recentemente. Sua irmã mais nova se uniu à igreja e a convidou para assistir a uma aula da igreja com ela. Mariama ficou profundamente impressionada com a mensagem. A lição foi sobre a lei da castidade. Ela pediu que os missionários a ensinassem mais e logo recebeu um testemunho sobre o profeta Joseph Smith. Ela foi batizada em 2014 e sua filha foi batizada no mês passado. Imaginem, os dois ensinamentos fundamentais que levaram Mariana a se converter foram a lei da castidade e o profeta Joseph Smith. Dois pontos que o mundo geralmente vê como irrelevantes, ultrapassados ou inconvenientes. Mas Mariama testificou que se sentiu como uma mariposa atraída pela luz. Ela disse: "Quando encontrei o Evangelho, encontrei a mim mesma." Ela descobriu seu valor por meio de princípios divinos. Seu valor como filha de Deus lhe foi revelado por meio do Espírito Santo. Agora, vamos conhecer as irmãs Singh, da Índia. Renu, na extrema direita, a primeira das 5 irmãs a se unir à igreja, compartilhou estas palavras. Antes de começar a pesquisar a igreja, eu não sentia que eu era tão especial. Eu era apenas uma entre muitas pessoas, e nem minha sociedade, nem minha cultura ensinavam que eu tinha valor como indivíduo. Aprender o Evangelho e saber que eu sou filha de nosso Pai Celestial me transformou. De repente, me senti muito especial. Senti que Deus de fato me criou e criou minha alma com valor e propósito. Antes de ter o Evangelho, eu sempre estava tentando provar aos outros que era alguém especial. Mas quando aprendi a verdade, que sou filha de Deus, vi que não tinha que provar nada para ninguém. Eu sabia que era especial.
Jamais pense que você não é ninguém. O presidente Thomas S. Monson disse isso perfeitamente quando declarou: o valor de uma alma é a sua capacidade de tornar-se semelhante a Deus. Recentemente fui abençoada ao conhecer outra jovem que compreende essa verdade. O nome dela é Tayana. Eu a conheci em um hospital infantil em Salt Lake City. Ela estava no ensino médio quando foi diagnosticada com câncer. Lutou bravamente por 18 meses antes de falecer poucas semanas atrás. Ela era cheia de luz e amor. Era conhecida por seu sorriso contagiante e sua marca registrada, os 2 polegares para cima. Quando lhe perguntavam, por que você, Tayana? Ela respondia, por que não eu? Ela procurou ser como o Salvador, a quem ela amou profundamente. Durante nossas conversas, aprendi que ela compreendia seu valor divino. O fato de ela saber que era filha de Deus lhe deu paz e coragem para enfrentar sua devastadora provação na maneira positiva como o fez. Mariama, Renu e Tayana nos ensinam que o Espírito confirma a cada uma de nós o nosso valor divino. Saber verdadeiramente que você é filha de Deus vai afetar cada aspecto de sua vida e vai guiá-la no serviço que presta todos os dias. O presidente Spencer W. Kimball explicou nestas belas palavras: Deus é nosso Pai. Ele ama você, Ele e sua Mãe Celestial o valorizam acima de qualquer medida. Você é único, exclusivo, feito da inteligência eterna que lhe permite reivindicar a vida eterna. Que não haja dúvida em sua mente sobre seu valor como indivíduo. O grande propósito do plano do Evangelho é oferecer uma oportunidade para que cada um de nós alcance nosso potencial máximo, que é o progresso eterno e a possibilidade de sermos como Deus. Deixem-me salientar a necessidade de diferenciarmos 2 palavras fundamentais: valor e dignidade. Elas não têm o mesmo significado. Valor espiritual significa dar-nos a nós o valor que o Pai Celestial nos dá, não o valor que o mundo nos dá. Nosso valor foi determinado antes de virmos para a Terra. O amor de Deus é infinito e vai durar para sempre. Por outro lado, a dignidade é alcançada por meio da obediência. Se pecamos, somos menos dignos, mas jamais passamos a valer menos. Continuamos a nos arrepender e a nos esforçar para sermos como Jesus, com o nosso valor inalterado, conforme ensinou o presidente Brigham Young, o menor e mais inferior de todos os espíritos que vivem sobre a terra hoje. Vale mais que muitos mundos. Não importa o que aconteça, sempre temos valor diante dos olhos de nosso Pai Celestial. Apesar dessa maravilhosa verdade, quantas de nós sofremos de tempos em tempos com pensamentos ou sentimentos negativos sobre nós mesmos? Eu sofro. É uma armadilha fácil. Satanás é o pai de todas as mentiras, especialmente quando se trata de interpretar erroneamente nossa natureza e nosso propósito divinos. Pensar que somos inferiores não traz nenhum benefício. Pelo contrário, nos impede de progredir. Como frequentemente nos é ensinado, ninguém pode fazê-la sentir-se inferior sem seu consentimento. Podemos parar de comparar o nosso pior com o melhor de alguém. A comparação rouba a alegria. De modo contrário, o Senhor nos assegura de que quando temos pensamentos virtuosos, Ele vai nos abençoar com confiança. Sim, a confiança de sabermos quem realmente somos. Jamais houve uma época mais crucial para dar ouvidos às palavras do Senhor. Ele disse, então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e o Espírito Santo será teu companheiro constante. O Senhor revelou esta verdade adicional ao profeta Joseph Smith. Aquele que recebe de Deus, reconheça que é de Deus, e que se regozije por Deus considerá-lo digno de receber.
Quando sentimos o Espírito, como este versículo explica, reconhecemos que o que sentimos vem de nosso amado Pai Celestial. Nós o reconhecemos e louvamos por nos abençoar. Nós nos regozijamos por sermos consideradas dignas de receber. Imagine que você está lendo as Escrituras pela manhã e o Espírito lhe sussurra que o que você está lendo é verdade. Você é capaz de reconhecer o Espírito e se sentir feliz por ter sentido seu amor e sido considerada digna de valor? Mães, talvez ao se ajoelharem ao lado de seu filhinho de 4 anos, enquanto ele ora antes de dormir, percebam um sentimento fluir ao ouvirem a oração. Vocês sentem calor e paz. É um breve sentimento, mas vocês reconhecem que naquele momento são consideradas dignas de receber. Talvez raramente sintamos grandes manifestações espirituais, mas podemos com frequência saborear os doces sussurros do Espírito Santo, confirmando a verdade de nosso valor espiritual. O Senhor explicou o relacionamento entre nosso valor e seu grande sacrifício expiatório quando disse: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que eu, o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Irmãs, devido ao que Ele fez por nós, estamos ligadas a Ele por meio de laços de amor. Ele disse: e meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens. O rei Benjamim também explicou essa ligação com o Salvador. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. Esse sofrimento e o resultado dele preencheram nosso coração com amor e gratidão. O elder Paul Colliker ensinou: ao removermos as distrações que nos puxam para o mundo e exercermos nosso arbítrio para buscar a Deus, abrimos o coração a uma força celestial que nos conduzirá a Ele. Se o amor que sentimos pelo Salvador e o que Ele fez por nós forem maiores que a energia que canalizamos para a fraqueza, para as nossas inseguranças ou para os maus hábitos, Ele vai nos ajudar a vencer aquilo que nos traz sofrimento. Ele nos salva de nós mesmas. Deixem-me enfatizar: se a atração do mundo for maior que a fé e a confiança que temos no Salvador, a atração do mundo prevalecerá sempre. Se escolhermos nos concentrar em nossos pensamentos negativos e duvidarmos de nosso valor em vez de nos ligarmos ao Salvador, será mais difícil sentir as impressões do Espírito Santo. Irmãs, não sejamos confusas sobre quem somos. Apesar de geralmente ser mais fácil nos mostrar espiritualmente passiva do que empregar o esforço espiritual para nos lembrar de nossa identidade divina e a aceitar, não podemos nos dar o direito a essa complacência nestes últimos dias. Que nós, como irmãs, sejamos fiéis em Cristo e possa Ele animar-nos e os seus sofrimentos e a sua morte e sua misericórdia e longanimidade e a esperança de sua glória e da vida eterna permaneçam em nossa mente para sempre. À medida que o Salvador nos conduz a um patamar mais elevado, vemos mais claramente não apenas quem somos, mas também que estamos mais próximas dele do que jamais imaginamos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridas irmãs, expressamos nossa sincera gratidão a cada uma de vocês por estar conosco nesta noite. Agradecemos aos membros do coro lindo e a todas as outras pessoas por sua participação. Reconhecemos com gratidão todos os que auxiliaram de alguma maneira na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Uchtdorf, o coro encerrará esta reunião cantando "Ao partilhar de teu amor". A oração de encerramento será oferecida pela irmã Leslie P. Layton, que serve na Junta Geral das Moças. Muito obrigado, irmãs, por essas mensagens maravilhosas. E a música também nesta sessão. Queridas irmãs e queridas amigas, iniciar a Conferência Geral com uma sessão mundial de irmãs é significativo e maravilhoso. Imaginem só, irmãs de todas as idades, vivências, nacionalidades e idiomas unidas na fé e no amor ao Senhor Jesus Cristo. Quando nos reunimos com nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, ele expressou a nós o quanto ele ama o Senhor. E sei que o presidente Monson é muito grato por seu amor, por suas orações e por sua devoção ao Senhor. Há muito tempo, em uma terra distante, vivia uma família que consistia de 3 irmãs. A primeira irmã era triste. Nada, do nariz ao queixo e da pele aos dedos dos pés, parecia ser bom o bastante para ela. Quando ela falava, suas palavras soavam estranhas e as pessoas riam. Quando alguém a criticava ou se esquecia de convidá-la para alguma atividade, ela corava, afastava-se e buscava um lugar secreto onde dava um triste suspiro e se perguntava por que a vida tinha se tornado tão deprimente e melancólica. A segunda irmã era brava. Ela enxergava a si mesma como sendo muito inteligente, mas sempre havia alguém que tirava notas maiores na escola. Ela se considerava engraçada, justa, elegante e fascinante, mas sempre parecia haver alguém que era mais engraçado, mais justo, mais elegante ou mais fascinante. Ela nunca era primeira em nada, algo que ela não conseguia suportar. A vida não precisava ser dessa forma. Às vezes, ela ofendia outras pessoas e parecia que sempre estava prestes a se revoltar por qualquer motivo. Obviamente, isso não a tornava mais admirada nem mais popular. Às vezes, ela cerrava os dentes, fechava os pulsos e pensava: a vida é muito injusta. E havia a terceira irmã. Ao contrário de sua irmã triste e de sua irmã brava, ela era feliz. Não porque fosse mais inteligente, mais bonita ou mais capaz do que suas irmãs. Não, as pessoas também a evitavam ou a ignoravam de vez em quando. Às vezes zombavam do que ela vestia ou das coisas que ela falava. Às vezes diziam coisas maldosas a respeito dela. Mas ela não permitia que isso a incomodasse muito. Essa irmã adorava cantar. Ela não era muito afinada e as pessoas riam. Mas isso não a impedia de continuar cantando. Ela dizia: não vou deixar que as outras pessoas e sua opinião me impeçam de cantar. O próprio fato de continuar cantando fez com que a sua primeira irmã ficasse triste e com que sua segunda irmã ficasse brava. Muitos anos se passaram e, por fim, cada irmã chegou ao término de seu tempo na Terra. A primeira irmã, que constatou diversas vezes que não havia fim para as frustrações da vida, acabou morrendo
triste. A segunda, que todos os dias encontrava algo que a desagradava, morreu brava. E a terceira irmã, que passou a vida cantando com toda a sua energia, com um sorriso confiante, morreu feliz. Claro, obviamente, a vida não é tão simples. E as pessoas não são tão unidimensionais como as três irmãs dessa história. Mas mesmo exemplos extremos como esses podem nos ensinar algo a respeito de nós mesmos. Se vocês são como a maioria das pessoas, talvez tenham reconhecido parte de si mesmas em uma, em duas ou talvez em todas as três irmãs. Vamos refletir mais atentamente sobre cada uma delas. A primeira irmã se via como uma vítima, como alguém que recebia a ação. Parecia que uma coisa após a outra continuava a acontecer com ela e isso a tornava infeliz. Com esse jeito de ser, ela dava às outras pessoas o controle sobre como ela se sentia e como ela agia. Quando fazemos isso, somos levados por todo o vento de opinião. E durante esta época de crescente atividade em mídias sociais, esses ventos sopram na intensidade de um furacão. Queridas irmãs, por que renunciariam à sua felicidade por alguém ou um grupo de pessoas que se importa muito pouco com vocês ou com sua felicidade? Se vocês se preocupam com o que outras pessoas dizem a seu respeito, gostaria de sugerir um antídoto. Lembrem-se de quem vocês são. Lembrem-se de que vocês são da casa real do reino de Deus, filhas de pais celestiais que reinam em todo o universo. Vocês possuem o DNA espiritual de Deus, possuem dons incomparáveis que foram formados em sua criação espiritual e desenvolvidos durante o amplo período de sua vida pré-mortal. Vocês são filhas de um Pai Celestial, misericordioso e eterno. O Senhor dos Exércitos, que criou o universo, propagou as estrelas por toda a vasta extensão do espaço e dispôs os planetas em sua determinada órbita. Vocês estão nas mãos dele, em boas mãos, mãos amorosas, mãos acolhedoras. E nada do que qualquer pessoa diga a respeito de vocês pode mudar essas verdades. As palavras dessas pessoas são insignificantes em comparação ao que Deus mencionou a seu respeito. Vocês são filhas preciosas dele. Ele as ama. Mesmo quando tropeçam, mesmo quando se desviam dele, Deus as ama. Se estiverem se sentindo perdidas, abandonadas ou esquecidas, não temam. O bom pastor vai encontrá-las. Ele vai colocá-las sobre seus ombros, cheio de júbilo, e vai carregá-las de volta para casa. Minhas queridas irmãs, permitam que essas verdades divinas penetrem profundamente em seu coração. Vocês descobrirão que há muitos motivos para não serem tristes, pois vocês têm um destino eterno a cumprir. O amado Salvador do mundo deu sua vida para que vocês escolhessem fazer desse destino uma realidade. Vocês tomaram sobre si o seu nome, vocês são suas discípulas e por meio dele vocês podem se revestir de glória eterna. A segunda irmã estava brava com o mundo. Assim como sua irmã triste, ela achava que os problemas em sua vida eram causados
por outras pessoas. Ela culpava a família, os amigos, o chefe, os colegas de trabalho, a polícia, os vizinhos, os líderes da igreja, as tendências atuais da moda, a intensidade das explosões solares e a má sorte. Ela fazia críticas a respeito de todas essas coisas. Ela não achava que era uma pessoa má. Muito pelo contrário. Achava que estava apenas se defendendo. Acreditava que todas as pessoas eram motivadas pelo egoísmo, pela mesquinhez e pelo ódio. Ela, por outro lado, era motivada pelas boas intenções, pela justiça, pela integridade e pelo amor. Infelizmente, a linha de pensamento da irmã Brava é algo muito comum. Isso foi observado em um recente estudo que examinou conflitos entre grupos rivais. Como parte do estudo, pesquisadores entrevistaram palestinos e israelitas no Oriente Médio e republicanos e democratas nos Estados Unidos. Eles descobriram que cada lado achava que seu próprio grupo era mais motivado pelo amor do que pelo ódio. Mas, quando foram questionados sobre por que razão o grupo rival estava envolvido no conflito, eles indicaram que o ódio era o fator que motivava o outro grupo. Em outras palavras, cada grupo via a si mesmo como sendo as boas pessoas, justas, bondosas, sinceras. Por outro lado, viam seus rivais como sendo as pessoas ruins, desinformadas, desonestas e até mesmo más. No ano em que nasci, o mundo estava imerso em uma terrível guerra que provocava um pesar agonizante e intensa dor ao mundo. Essa guerra foi causada por minha própria nação, por um grupo de pessoas que consideravam certos grupos como ruins e que incentivavam o ódio contra eles. Eles silenciavam aqueles de quem não gostavam. Eles os ridicularizavam e faziam com que fossem vistos como pessoas ruins. Eles os consideravam inferiores, como sendo muito menos do que humanos. Quando você degrada um grupo de pessoas, é mais provável que você justifique as palavras e os atos de violência contra ele. Sinto pavor ao pensar no que aconteceu na Alemanha do século XX. Quando alguém se opõe a nós ou discorda de nós, é tentador presumir que deve haver algo de errado com essa pessoa. E após isso, basta um pequeno passo para que associemos os piores motivos às suas palavras e ações. É claro que devemos sempre defender o que é correto. E há ocasiões em que precisamos elevar nossa voz por essa causa. No entanto, quando fazemos com raiva ou com ódio no coração, quando atacamos outras pessoas com o intuito de magoá-las, de envergonhá-las ou de silenciá-las, há uma chance de não estarmos fazendo isso em retidão. O que o Salvador ensinou? Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Essa é a maneira do Salvador. É o primeiro passo para se quebrar as barreiras que causam tanta raiva, ódio, divisão e violência no mundo. Você pode dizer, sim, estaria disposta a amar meus inimigos se eles estivessem dispostos a fazer o mesmo. Mas isso não importa, não é? Somos responsáveis por nosso próprio discipulado. E isso está pouco relacionado, se é que há alguma relação, à maneira como outras pessoas nos tratam.
Obviamente, esperamos que elas também sejam compreensivas e caridosas, mas nosso amor por elas não depende dos sentimentos que elas têm por nós. Talvez nossos esforços em amar nossos inimigos abrandarão o coração deles e os influenciarão para o bem. Talvez não. Mas isso não altera nosso compromisso de seguir a Jesus Cristo. Então, como membros da Igreja de Jesus Cristo, vamos amar nossos inimigos. Vamos vencer a raiva e o ódio. Vamos preencher nosso coração com amor por todos os filhos de Deus. Vamos estender a mão para abençoar as pessoas e ministrar a elas, mesmo aquelas que nos maltratam e nos perseguem. A terceira irmã representa o genuíno discípulo de Jesus Cristo. Ela fazia algo que pode ser extremamente difícil de se fazer. Ela confiava em Deus, mesmo diante da ridicularização e das dificuldades. Por alguma razão, ela mantinha a fé e a esperança a despeito do desdém e do cinismo ao seu redor. Ela vivia em alegria, não porque suas circunstâncias eram agradáveis, mas porque ela era feliz. Nenhum de nós vai trilhar a jornada da vida sem que haja oposição. Com tantas forças tentando nos atrair, como mantemos nossa visão centralizada na gloriosa felicidade que é prometida aos fiéis? Creio que essa resposta pode ser encontrada em um sonho que um profeta teve há milhares de anos. O nome desse profeta é Leí, e seu sonho está registrado no precioso e magnífico Livro de Mórmon. Como o presidente Monson nos convidou a ler e ponderar sobre ele. Em seu sonho, Leí viu um vasto campo e no meio dele havia uma árvore cuja beleza era indescritível. Ele também viu grandes grupos de pessoas que se dirigiam à árvore. Eles queriam provar daquele fruto glorioso. Eles tinham o sentimento e a confiança de que aquele fruto lhes daria grande felicidade e paz duradoura. Havia um caminho estreito que levava à árvore, e ao lado, uma barra de ferro que os auxiliava a permanecer no caminho. Mas havia também uma névoa de escuridão que obscureceu sua visão do caminho e da árvore. E talvez até mais perigoso era o som do riso escandaloso e do escárnio que vinha de um grande e espaçoso edifício situado por perto. Surpreendentemente, a zombaria fez com que algumas pessoas que tinham chegado até a árvore e que tinham provado do maravilhoso fruto começassem a se sentir envergonhadas e se perdessem. Talvez começaram a duvidar de que a árvore fosse realmente tão linda quanto o que antes haviam imaginado. Talvez começaram a questionar a realidade do que haviam vivenciado. Talvez pensaram que, se elas se afastassem da árvore, a vida seria mais fácil. Talvez as pessoas não mais zombassem ou rissem delas. E, na verdade, as pessoas que caçoavam delas pareciam ser muito felizes. Pareciam estar se divertindo. Então, se talvez abandonassem a árvore, seriam recebidas na congregação do grande e espaçoso edifício. Seriam aplaudidas por sua decisão, inteligência e sofisticação. Queridas irmãs, queridas amigas, se tiverem dificuldades em segurar a barra de ferro e caminhar firmemente rumo à salvação, se o riso e o escárnio de outras pessoas, que parecem tão confiantes, fazem com que vocês vacilem, se ficam perturbadas com perguntas sem respostas, ou com doutrinas que vocês ainda não entendem, se vocês se sentem
tristes por causa de decepções, exorto-as a se lembrarem do sonho de Leí. Permaneçam no caminho. Nunca soltem a barra de ferro, a palavra de Deus. E quando alguém tentar fazer com que vocês se sintam envergonhadas por partilhar do amor de Deus, ignore. Nunca se esqueçam, vocês são filhas de Deus e galardão terão. Se cumprem sua lei aqui, com eles viverão. As promessas de louvor e de aceitação oferecidas pelo mundo são duvidosas, infundadas e insatisfatórias. As promessas de Deus são seguras, verdadeiras e jubilosas. E agora e para sempre. Convido-as a ponderar sobre religião e fé a partir de uma perspectiva mais elevada. Nada do que foi oferecido no grande e espaçoso edifício pode ser comparado ao fruto de se viver o Evangelho de Jesus Cristo. Certamente as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Aprendi por mim mesmo que o caminho do discipulado no Evangelho de Jesus Cristo é o caminho para a alegria. É o caminho para a segurança e para a paz. É o caminho para a verdade. Testifico que pelo dom e poder do Espírito Santo, vocês podem aprender essas coisas por si mesmas. Entretanto, se o caminho se tornar difícil para vocês, espero que encontrem refúgio e força em nossas maravilhosas organizações da igreja. A primária, as moças e a sociedade de socorro. Elas são pontos de referência ao longo do caminho em que vocês podem renovar sua confiança e sua fé para a jornada que tem à frente. Elas são um lar seguro em que vocês podem ter um sentimento de inclusão e receber incentivo de suas irmãs e de outras discípulas. O que aprendem na primária as prepara para verdades adicionais que aprenderão nas moças. O caminho do discipulado, que é trilhado por vocês nas moças, as prepara para a integração e para a irmandade da sociedade de socorro. Em cada passo no caminho, vocês recebem outras oportunidades de demonstrar seu amor pelas pessoas por meio de atos de fé, compaixão, caridade, virtude e serviço. Escolher esse caminho do discipulado conduz à felicidade e à realização indescritíveis de sua natureza divina. Não será fácil. Isso exigirá o máximo de vocês. Toda a sua inteligência, criatividade, fé, integridade, força, determinação e amor. Mas um dia olharão para trás e verão seu esforço e quão gratas vocês serão por terem permanecido fortes, por terem acreditado e por não terem se desviado do caminho. Pode haver coisas na vida que estão fora de nosso controle. Mas no final, vocês terão o poder de escolher tanto o seu destino como muitas de suas experiências ao longo do caminho. Não são apenas suas habilidades, mas suas escolhas que fazem a diferença na vida. Vocês não podem permitir que as circunstâncias as deixem tristes. Não pode permitir que elas as deixem bravas. Vocês podem ter alegria por serem filhas de Deus. Podem encontrar alegria e felicidade na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo. Vocês podem ser felizes. Eu as exorto a preencher seu coração com gratidão pela abundante e ilimitada bondade de Deus. Minhas amadas irmãs, vocês podem fazê-lo. Oro com
toda a afeição de minha alma para que façam a escolha de seguir em frente em direção à árvore da vida. Oro para que escolham elevar sua voz e fazer com que sua vida seja uma sintonia de louvor, alegrando-se no que o amor de Deus e as maravilhas de sua igreja e o Evangelho de Jesus Cristo podem trazer ao mundo. O canto do verdadeiro discipulado pode soar desafinado ou até um pouco fora de tom para algumas pessoas. Isso acontece desde o início dos tempos. Mas para nosso Pai Celestial e para aqueles que o amam e o honram, é a canção mais preciosa e bela, a sublime e santificadora canção do amor redentor e do serviço a Deus e ao próximo. Deixo com vocês minha bênção como apóstolo do Senhor, que encontrem forças e coragem para persistirem alegremente como filhas de Deus, ao trilharem diariamente de bom grado o glorioso caminho do discipulado. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso amado Pai Celestial, nós nos curvamos a Ti em grande alegria e gratidão pelas coisas que aprendemos esta noite, por nossos líderes amados e por Teu Espírito. Oramos a Ti
que nos dê o dom de uma memória clara e uma resolução firme, que possamos sair e elevarmos nossos braços e agradecer pela irmandade e compartilhar o amor e compartilhar o teu evangelho com todas as pessoas, com todos os teus filhos. Oramos por essas coisas, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.